Olá, gente! Tudo bem? Queridos, mais um vídeo aqui no nosso canal e esse vídeo vem com uma provocação dos meus colegas de docência, dos professores da educação básica em especial. O tema do vídeo de hoje é: por que é tão difícil trabalhar, falar sobre afro-brasilidades na sala de aula? Se tem uma lei 10.639 de 2003, mas é tão difícil falar, por quê? É tão difícil de aplicar essa lei, por quê? Em primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão do preconceito. Obviamente, o preconceito sobre o assunto África-Brasil, afro-brasilidades, ao mesmo tempo, o que a gente pode trazer se não está somente no universo de um único conteúdo, como por exemplo religião, né? E consequentemente, esse preconceito surge da redução de informações, uma visão reducionista de informações. Agora vamos parar para pensar, gente. Se eu tenho uma visão reducionista das informações sobre África-Brasil, afro-brasilidades, das sociedades africanas, da história de vários povos africanos, obviamente que eu vou ter informações imprecisas. E se eu tenho informações imprecisas, eu vou ter um conhecimento muito superficial. Então, essa relação, ela passa a ser retroalimentada. A gente tem poucas informações imprecisas, essas informações imprecisas são levadas no nosso universo, no nosso cotidiano, que acabam por alicerçar uma visão preconceituosa, uma visão estereotipada. E aí, consequentemente, a sala de aula passa a ter uma não aplicação adequada da 10.639. Os professores não sabem o que falar, porque eles se sentem inseguros de como que o cenário, a sociedade brasileira, a escola, a comunidade escolar de modo geral vai compreender a aplicação dessa lei, a cultura e história afro-brasileira e africana na formação da identidade nacional. E além disso, os materiais didáticos também tem essa lacuna. Então, o professor não tem o conhecimento, alunos ficam sem o conhecimento, a sociedade tem um conhecimento muito superficial e os materiais didáticos se tornam assim sem fundamento, porque o que vai aparecer vai ser para alicerçar determinados estereótipos. Que estereótipos são esses? São os estereótipos que por vezes a gente vê passando na televisão, nos jornais, no senso comum. Somente a questão da religião e de uma religião que poucas pessoas, religiões que poucas pessoas têm um conhecimento aprofundado para poder falar, ainda a gente pode trazer isso à tona. A visão dos africanos em território brasileiro somente com o olhar do escravizado, da escravidão negra no Brasil, então uma visão bem colonial, e consequentemente a gente também tem aí uma visão que é muito repassada em novelas, em documentários e tudo mais, de uma África pobre, de uma África de sofrimento, de uma África de guerras, fome, destruição e doenças. Então se alicerça, se enriquece, se potencializa esse estereótipo. Exceto quando se fala do Egito, né? Quando se fala do Egito, todo mundo vai para a mitologia egípcia. Então se esquece de falar do restante da África. Olhe como isso é discrepante. Em alguns momentos, em alguns componentes curriculares, também vai se falar da África do Sul como se fosse um apêndice da África como um todo, do continente africano como um todo. Então, o que a gente tem é uma retroalimentação de preconceitos, de superficialidades, de ausência, obviamente, de materiais, de recursos aí acerca da cultura afro-brasileira e africana, cultura e história afro-brasileira e africana, para dialogar em sala de aula. Então,
que eu faço num cenário como esse, Vânia? Você como professora, o que você faria? Aí o professor tá lá descabelado, sem saber o que fazer, fica assim, então eu sento e choro? Sento e não aplico a lei? A grande maioria acaba não aplicando de modo adequado, pela essa ausência de conhecimento aí, né, gente? Conhecimento liberta, vamos deixar isso bem claro. Sentar e chorar não dá, gente, com certeza não. Principalmente porque quando se fala de África, nós temos assim riquezas que são materiais, imateriais, personalidades, culturas maravilhosas. Então não dá pra gente simplesmente sentar e chorar. Obviamente que o primeiro passo que eu vou falar aqui pra vocês vai ser algo assim que talvez vocês me crucifiquem, que é a questão também da busca de informações de modo mais seletivo. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa é a ruptura com esses estereótipos. E essa ruptura acontece por meio de busca de conhecimento. Como que eu posso fazer isso? De forma inicialmente solitária. Então, buscar, por exemplo, filmes africanos, filmes de diretores africanos, filmes que falam sobre as várias temáticas da África e que não seja somente uma visão colonial, uma visão do século XV, XVI, XVII, XIX sobre os africanos escravizados. A gente tem um repertório gigantesco de filmes produzidos por diretores africanos, com atores e atrizes africanos e africanas. Então, a gente pode já buscar por aí. A gente não busca, por exemplo, gente, filme hollywoodiano, basta a gente buscar também os filmes africanos. Abrir o leque para outros artistas, como músicos, artistas plásticos, escritores da literatura, pensadores, filósofos e por aí vai indo. Então eu preciso romper com eu falo que é essa morte, ou esse silenciamento desses pesquisadores, desses produtores de cultura, de conhecimento, que são africanos, de diversos países, inclusive. E, querendo ou não, a gente também precisa, obviamente, começar a buscar imagens na internet, gente, que sejam de países africanos, como se nós fôssemos turistas. Eu vou colocar assim de forma didática, porque se a gente coloca África hoje, o que é a África? Vai aparecer de modo senso comum num pesquisador, num navegador, guerra civil, colonização, escravidão, doenças. Então, busquem como se vocês fossem visitar um determinado país africano. O que ele tem de belezas naturais? O que ele tem de pontos turísticos maravilhosos? O que ele tem que, assim, alegra os nossos olhos e que dá vontade de você conhecer aquele país fora de um estereótipo de programas, de documentários que a gente vê na televisão em canal aberto. Então, o primeiro ponto, solitário, é esse. O segundo ponto, sim, é buscar cursos em institutos de cultura afro-brasileira e africana, em universidades, buscar pós-graduações, sim, especializações, mestrados, doutorados na área de vocês, até mesmo trazendo pesquisadores da área de cada um de vocês que sejam africanos. Nós temos múltiplos olhares desse modo. E aí sim, a gente começa a ter uma visão diferenciada acerca da pesquisa, da cultura, da história dos povos africanos na atualidade, na contemporaneidade, mas em tudo que eles também enriqueceram a cultura brasileira antes disso. E hoje, com tanta tecnologia, é possível a gente fazer isso e levar múltiplos olhares para a nossa sala de aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiram, dá o joinha aí e comenta aqui embaixo. Diga para mim o que você deseja saber sobre essa relação África-Brasil. Beijo grande, até o nosso próximo vídeo.